Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. Lula ganhou em 3.378 cidades e Bolsonaro em 2.192 cidades. A você que começa a assistir às primeiras notícias, primeiramente um pensamento. Lula venceu e venceu em 50%, mais de 50% mais cidades na eleição deste ano e é o favorito do segundo turno. Ele teve uma redução da sua vitória dentro da margem de erro. As pesquisas diziam que Lula ia crescer, ia ter 50% dos votos válidos e ele teve 48%. Então, não é tudo isso que estão dizendo, era um cenário possível e na reta final o voto envergonhado e indecisos acabaram optando por Bolsonaro. É só isso que aconteceu, mas Lula teve maioria e os outros candidatos, Simone, Ciro, devem sim ficar com Lula no segundo turno, pelo menos os eleitores dele. Em comparação com 2018, o percentual do PT avança em todos os estados e Bolsonaro cresce em 12. O maior avanço de Lula foi registrado no Ceará, estado que Ciro Gomes, candidato que ficou em quarto lugar na disputa deste ano, perdeu espaço em relação a 2018. Bolsonaro, por outro lado, teve um resultado percentual melhor em 7 estados. Voltamos à vitória de Lula em muito mais cidades. Em comparação com 2018, Bolsonaro perdeu 660 cidades, enquanto o PT, que naquele ano tinha Fernando Haddad como candidato à presidência, cresceu 764. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em primeiro lugar em 3.378 cidades do Brasil, com grande preponderância no Nordeste, enquanto o presidente Jair Bolsonaro conquistou a dianteira em 2.192 cidades, com destaque para as regiões Centro-Oeste e Sul. E a complementação dessa notícia é essa aqui. Em comparação com 2018, o percentual do PT avança em todos os estados. O maior avanço de Lula foi registrado no Ceará, estado que Ciro Gomes, candidato que ficou em quarto lugar na disputa desse ano, perdeu espaço em relação a 2018. Bolsonaro, por outro lado, teve um resultado percentual melhor em 7 estados do Nordeste. O ex-presidente Lula teve um desempenho muito melhor que o candidato do PT em 2018, Fernando Haddad, e avançou em todos os estados no primeiro turno em percentual de votos. O atual presidente Jair Bolsonaro teve um percentual melhor em 12 estados, mas perdeu espaço nos 15 estados restantes. Mais uma vez, Lula venceu o primeiro turno e Bolsonaro perdeu. Eduardo Bolsonaro também perdeu de Guilherme Boulos. Boulos é o deputado federal mais votado em São Paulo. E o Eduardo Bolsonaro deu uma bela encolhida. O filho do presidente ficou em terceiro lugar para a eleição a deputado federal em São Paulo, depois de ter sido o deputado mais bem votado da história em 2018. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, perdeu mais de 1 milhão de votos em São Paulo em relação à eleição de 2018, mesmo sendo reeleito para mandato na Câmara. O candidato Guilherme Boulos foi o deputado federal mais votado no estado, vencendo o desafio que lançou durante sua campanha de ficar à frente de Eduardo na disputa. E o PT aposta que Ciro e Tebet vão declarar voto em Lula. Petistas avaliaram que declaração de Ciro Gomes e Simone Tebet após primeiro turno indicam que ambos vão apoiar Lula no segundo turno. E Bolsonaro se supera, mas quem começa favorito é Lula, diz a Veja. Os dois candidatos têm escolhas difíceis a fazer numa campanha curta de apenas 27 dias até o duelo final. E a votação do padre Kelmon lotaria uma festa junina no máximo. Ele não se elegeu, evidentemente,
e, fantasiado de padre, ele foi criticado pela CNBB, que divulgou nota para confirmar que ele não é sacerdote, é um farsante e, pelo menos, desinfetou da política, ninguém vai ter que aturá-lo no segundo turno. Ciro pede tempo e vice do PDT lembra, partido sempre esteve com o PT no segundo turno. Pompeu de Matos afirmou, porém, que a decisão da sigla será decidida em reunião da executiva. O vice-presidente do PDT e deputado federal Pompeu de Matos afirmou que o partido se reunirá nos próximos dias para decidir qual caminho trilhará no segundo turno da eleição à presidência entre o ex-presidente Lula e o atual chefe do executivo. E da capitã cloroquina Anise Yamaguchi, ninguém se reelegeu. Defensores e vendedores de cloroquina não se elegem. Pelo menos 6 nomes que apostaram na desinformação sobre a pandemia da Covid-19 para lançar candidaturas fracassaram nas urnas. Aumento do Auxílio Brasil por Bolsonaro não reverte tendência de votos no PT entre os mais pobres. Embora tenha saído vencedor, percentual de Lula entre os atendidos pelo programa foi menor que em anos anteriores. Porém, ele venceu Bolsonaro, apesar de Bolsonaro ter gastado 5% do PIB para tentar comprar votos dos mais pobres. E a campanha de Bolsonaro vê dúvidas sobre urnas como superadas e eleva o tom contra pesquisas. Aliados querem apresentar projeto no Congresso para punir institutos. Isso não vai dar em nada, porque o que houve foi uma decisão dos indecisos e o voto envergonhado que já tinha sido previsto. No fim, repetindo mais uma vez, o Datafolha, por exemplo, diz que o Lula teria 50% dos votos válidos. Ele teve 48% dos votos válidos, ou seja, foi uma redução na margem de erro da pesquisa. Tanto escândalo, tanto barulho por nada. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção. Estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.